Olá, bem-vindos. Sou o Sensei João Paulo e volto com uma série de vídeos onde apresentarei percepções sobre diversos temas aos quais tive acesso e estudo durante minha trajetória dentro do Bugey. O tema que gostaria de compartilhar com vocês hoje, gostaria de discutir com vocês hoje, trata-se do tema percepção. Não sobre a minha percepção sobre determinado tema, mas sim a percepção de um modo geral. Porque dentro das minhas reflexões sobre lucidez, dentro das reflexões que realizo sobre as atividades marciais que aprendi dentro do meu caminho, dentro da minha história em nossa escola, é interessante notar que a percepção é algo que esteve sempre presente ou que é sempre trabalhada, ainda que não seja algo que o aluno tenha condição de assimilar ou que tenha condição de perceber que isso acontece de uma maneira ativa dentro dele. É interessante verificar como a percepção, como essa ideia de percepção, ela muda e amadurece com o passar dos anos. Nós temos, claro, uma condição clara que um aluno, um praticante, quando inicia uma atividade dentro de um dojo, uma atividade marcial, é claro que a percepção, vai ficando nítido que a percepção dessa pessoa, ela se altera com o passar dos anos. Ela se altera principalmente pelo seu amadurecimento em relação àquela determinada arte, pelo seu amadurecimento da sua história pessoal, ou seja, o amadurecimento que vem com o passar dos anos, com a idade mais velha, com a experimentação que essa pessoa tem ao longo da sua trajetória, ao longo da sua existência. Outro ponto interessante que nós podemos destacar dentro dessa ideia de percepção é a diversidade de opiniões e a diversidade de formações e percepções que as pessoas têm, e é claro, as opiniões que são formadas a partir dessas percepções que as pessoas possuem sobre determinado tema. Uma vez que a percepção e a opinião que se deriva a partir dessa percepção engloba também outros aspectos que estão presentes dentro da característica desse indivíduo, como, por exemplo, a sua história de vida, a sua trajetória escolar, sua trajetória acadêmica, as experiências pessoais, as experimentações do mundo como um todo, enfim, diversos aspectos que moldam a forma como esse indivíduo percebe, a forma como esse indivíduo vê determinado aspecto de um determinado tema, determinado aspecto sobre determinado tema. Então é interessante ver que a percepção obtida por uma pessoa que tem um pensamento mais analítico difere daquela que tem um pensamento mais não analítico, um pensamento mais natural ou um pensamento diferente sobre determinado tema. Então, uma importante questão que se pode colocar sobre esse aspecto é que esse aspecto da percepção e a sua mudança através do tempo, a transformação que a percepção traz ao indivíduo através do tempo, é algo interessante que, na minha forma de ver, influencia diversas outras artes, diversos campos do conhecimento do aprendizado humano, né? Então nós temos como exemplo a forma como determinado indivíduo percebe uma determinada obra em algum momento histórico difere da percepção daquele indivíduo que vê essa mesma obra em outro momento. Ou ainda, a percepção de um indivíduo sobre determinado tema, sendo esse indivíduo um indivíduo que esteve participando ativamente de determinada situação, de determinado tema, obviamente vai divergir muito da opinião de um indivíduo que vê esse mesmo tema, que percebe esse mesmo tema, mas através de outras fontes, através de relatos, através de informações de jornais, informações de diversas fontes. Ou seja, essa informação, essa percepção, ela diverge da percepção daquela pessoa que esteve vivenciando aquele momento ao vivo ou vivenciando ativamente aquela situação. Então, são aspectos bastante interessantes de percepção que eu gostaria de deixar para vocês nesse vídeo, e são aspectos muito interessantes a se pensar dentro desse viés.